A paz do Senhor, igreja amada. Estamos nós aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, amém? Você que está aí com a sua Bíblia, seja ela no papel, seja ela no seu celular, por favor, abra comigo em Marcos 4:35. Marcos, Evangelho de Marcos 4:35 e deixa aí aberta. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos 4:35. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de falar da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que está conosco esta noite, Senhor Deus, tome conta, Senhor, de cada coração e faça dele terra boa para a Tua semente germinar, Pai. Que não seja falado essa noite, Pai, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma letra sem ser da Tua vontade, mas também não seja retido aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que abriu aí a sua palavra, um texto bem conhecido, vamos lê-lo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Queria que você observasse bem esse verbo e repetisse comigo. Passemos, plural, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam de ondas por cima do barco, de maneira que as enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertando-no, disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Vou repetir essa frase. Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Uma palavra bem conhecida no nosso meio, uma palavra bem conhecida mundialmente, né? E nunca se ouviu tanto falar: olha, nós estamos no mesmo barco, isso vai passar, nós estamos no mesmo barco. Na verdade, nós não estamos no mesmo barco. Na verdade, nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Na mesma tempestade, na mesma circunstância, mas em barcos diferentes. Uns no barcão, outro num barquinho, outro num transatlântico, outros numa canoinha, mas todos na mesma tempestade. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Não sei se você está num barcão, não sei se você está num transatlântico, não sei se você está num barco, não sei se você está numa lancha, não sei se você está numa canoinha, mas o importante é, quem vai passar bem é quem o Senhor estiver dentro da embarcação. Amém? Guarde bem isso. Não importa a embarcação que você está. Quem passar bem é quem vai estar com o Senhor, quem vai estar com Cristo dentro da embarcação. E aqui nessa palavra a gente vê que existiu uma grande tempestade e a palavra diz que o Senhor estava na popa dormindo. Eu quero dizer uma coisa para você sobre tempestade. A tempestade, ela é inevitável, ela tem algumas características e uma delas é de ser inevitável. Alguém com todo o seu conhecimento, alguém com toda a sua tecnologia ou cultura, pode evitar a tempestade? Não, a tempestade ela é inevitável. Outra característica da tempestade é que ela é imprevisível. Quando eles dizem que
faz a previsão do tempo, é porque o tempo já está montado. Na verdade, não é a previsão, é a declaração daquilo que já existe. Ok? Então, a tempestade ela é inevitável, ela vem para todos, ela é imprevisível, vem em qualquer hora, em qualquer lugar. Às vezes o tempo está bonito e vem uma tempestade. Às vezes você fala, hoje vem tempestade. Às vezes você falava assim, nossa, nem esperava que hoje ia vir uma tempestade, não é? Ela é inadministrável. Não tem como você administrar uma tempestade, ok? Não tem como administrar a tempestade. Alguém já falou, olha, eu consegui administrar aquela tempestade, veio uma tempestade terrível, mas eu consegui administrar. Ela é inadministrável. E a outra característica dela, e eu acho que é praticamente a principal que cabe a nós, é que ela é pedagógica. A tempestade ela é pedagógica, porque ela vem para nos ensinar algo. Se a gente não aprender com ela, de nada adiantou passar por ela, não é verdade? Então vamos recapitular. A tempestade ela é inevitável, a tempestade ela é imprevisível, a tempestade ela é inadministrável e, graças a Deus, a tempestade é também pedagógica. Ela sempre nos ensina algo. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, e você guarde bem isso no teu coração. A tempestade não pega o Senhor de surpresa. Não pega. Não pega o seu Senhor de surpresa, e você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí aonde você está. Amém? Eu queria que você observasse nessa palavra alguns detalhes que nós destacamos na nossa fala. No versículo 35 aqui fala assim, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Quando o Senhor diz passemos, Ele diz no plural. Ele diz que nós vamos passar juntos. Quando o Senhor está na sua embarcação, seja ela um barquinho, seja ela um barcão, seja ela um transatlântico, se o Senhor está na tua embarcação, Ele vai dizer, passemos. Ele não vai dizer, você vai passar. Ele vai dizer, passemos, nós vamos passar, porque o Senhor vai passar com você. Amém? Outro detalhe que eu queria destacar aqui, vamos continuar a leitura. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? Aí havia uma pergunta para o Senhor. Os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor. Senhor, o Senhor não se importa com nós? Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Às vezes a situação que nós estamos passando, e nós estamos colocando o Senhor junto. Às vezes nós queremos dizer para o Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor? O Senhor não se importa, Senhor? Olha quanta coisa acontecendo, Pai. É na área financeira, é na área da saúde, é na área familiar. O Senhor não se importa que pereçamos? Essa era uma pergunta dos discípulos para o Senhor. Aí, no versículo 40, nós vamos ver uma pergunta do Senhor para os discípulos. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa foi a pergunta que o Senhor fez para os discípulos. Quando nós estamos passando por uma situação, o Senhor ainda hoje nos faz essa pergunta. Por que estáis tão tímidos? Vocês não têm fé? Então que seja essa a pergunta para o Senhor, do Senhor para nós hoje. Filho, filha, por que você está tão tímido? Está lhe faltando fé? Hein?
Aí tem uma terceira pergunta, que não era nem dos discípulos para o Senhor, nem do Senhor para os discípulos, mas era entre os discípulos, que diziam assim, no 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? O Senhor conhecia os discípulos, mas esse versículo diz que os discípulos não conheciam o Senhor, porque nesse versículo eles perguntam: Senhor, perguntam uns aos outros: quem é este que até o mar e os ventos, a tempestade e toda a natureza lhe obedece? Quem é este? Eles estavam com o Senhor no barco, mas eles não sabiam quem era aquele e qual era o poder daquele. Amém? Se você contextualizar quando acontece essa situação, é quando eles estão indo para Gadara. Eles estão indo com esse barco para Gadara. E passaram por tudo isso, sabe para quê? Para que o gadareno, o endemoniado gadareno, um homem sem valor algum para a sociedade, tivesse um encontro com o Senhor. O Senhor não mudou. Ele não mudou o seu propósito. Ele ainda atravessa a tempestade para que eu e você tenhamos um encontro com Ele, independente de quem nós somos, independente de onde nós viemos, independente de quem nós somos, do valor que nós temos. Para Deus é esse o valor, para o Senhor é esse o valor que nós temos. Ele foi até lá para encontrar o gadareno. Amém? Aleluia? O Senhor mudou. Só que quando os discípulos estavam naquela situação, naquela tempestade, e quando eles perguntaram: cadê os mestres? Não se importa que pereçamos? E o mestre estava em silêncio, porque quem dorme está em silêncio. E às vezes nós também fazemos a pergunta e presenciamos o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, eu estava pensando, ela é mais ou menos assim. Sabe quando você manda uma mensagem para alguém e você fica olhando e aquela pessoa não visualiza? Ou pior, você manda a mensagem, a pessoa visualiza, os risquinhos ficam azuis, você fala visualizou, mas a pessoa não responde. Mais ou menos isso. E dependendo como está o nosso estado de espírito, você fala. Pode ser que você olhe e fale, visualizou, não respondeu, deve estar ocupado, deve estar trabalhando. Ou dependendo como está o nosso estado de espírito, nós vamos dizer, nem ligou para a pergunta que eu fiz, não está nem aí comigo. Eu aqui perguntando e ele visualizou e não deu nem bola e não me responde. Não vamos confundir o nosso estado de espírito com o de Deus. Amém? Deus sempre visualiza. E Deus sempre vai responder, mas na hora certa. Porque às vezes nós precisamos vivenciar o silêncio de Deus. Porque quando nós vivenciamos o silêncio de Deus, aí é que entra o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, quando nós estamos no silêncio de Deus, é o nosso livre-arbítrio que nós nos recorremos àquilo que a palavra de Deus fala. O que eu devo fazer, Senhor? Segundo a luz da tua palavra, o que o Senhor faria? Quando tem o silêncio de Deus, eu queria que você lembrasse que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele presenciou o silêncio de Deus. Lá na cruz, Ele presenciou o silêncio de Deus e não houve resposta. Quando Abraão, o pai da fé, ele ouviu antes a palavra de Deus, ele ofereceu o filho, mas a palavra fala que ele andou 3 dias com aquele menino e o silêncio de Deus tomou conta daqueles dias. E o silêncio de Deus estava naqueles dias e ele levando esse menino. Aí eu quero fazer um parênteses, que nós temos que ouvir o Senhor e continuar ouvindo o Senhor.
Porque se Abraão ouvisse o Senhor e não continuasse ouvindo o Senhor, ele tinha sacrificado o menino. Porque a primeira palavra foi: entrega o menino. Só que depois veio outra palavra, onde o Senhor aprove o livramento. Então nós temos que ouvir e continuar ouvindo o Senhor mesmo após o silêncio. Temos que ter paciência no silêncio. Eu digo isso para mim, que às vezes eu quero uma resposta de Deus e eu fico agoniada esperando aquela resposta. E essa palavra, quando eu li essa palavra de Abraão esperando a resposta, eu falei: Senhor, se Abraão tivesse ouvido a palavra, depois veio o silêncio e ele não tivesse aguardado a próxima palavra, ele teria sacrificado o menino. Sabe por quê? Porque após o silêncio de Deus, vem a última etapa, que é a grande realização. Após o silêncio de Deus, vem a realização. Você que, como nessa palavra, o Senhor está na tua embarcação. Então passemos, você vai passar, mas vai passar com o Senhor. Continuando a palavra, há coisas que não estão mais na sua mão. Como eu disse, a tempestade, a circunstância, ela não está mais na sua mão. Porque lembra, ela é imprevisível, ela é inadministrável. Só que tem coisas que estão na tua mão. Aguardar a palavra do Senhor. Aguarde a palavra do Senhor. Porque o Senhor estava naquela polpa daquele barco, dormindo, numa almofada, ainda diz a palavra. E o povo perguntava: não te importas que pereçamos? E a hora que o Senhor acorda, ele dá a primeira palavra que ele dá é a primeira palavra para nós. Onde está a nossa fé? Não sejais tímidos. Tende fé. E a terceira palavra entre os discípulos revela quem nós somos muitas vezes. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu quero dizer para você que nós, após o silêncio, nós só podemos ir para o fechamento, o grande fechamento que o Senhor dá com a sua palavra. Quando o Senhor não está respondendo, mas Ele está trabalhando. O Senhor visualizou, lembra que eu falei da mensagem? Ficou azulzinho. Não deixe o seu estado de espírito achar o que o Senhor está achando, o que o Senhor está fazendo. Esqueça o seu estado de espírito, porque se você estiver bem, vai falar assim: não, ele vai responder, ele deve estar só ocupado. Ou se você estiver mais nervosinho, você vai falar: não está nem aí comigo. Eu quero dizer para você o que a palavra de Deus diz, que Deus tudo ouve e que Deus tudo vê. Esse é o seu Deus. Quando entre si eles perguntam: quem é este? A palavra de Deus responde: o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve. Esse é o seu Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que nós reconhecemos que estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas que o Senhor esteja na sua embarcação e que você aguarde a palavra do Senhor. Amém? Que após o silêncio sempre vem a palavra decisiva do Senhor. Amém? Obrigado, Deus, por esse momento junto com os meus irmãos. Que eles possam estar firmes na rocha, guardados debaixo das suas asas, onde nós estamos seguros. E que a tua palavra hoje, Pai, venha germinar nos nossos corações. Até que o Senhor volte, estamos aqui. Em nome de Jesus, amém.